Vamos aplaudir o Senhor pela vida do pastor Gil mais uma vez. Boa noite a todos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Gente bonita, permanece, né? Vai chegando uns outros também bonitos e bonitas. Desde já eu já agradeço ao pastor Paulo e à pastora Eliette, que sempre cuidou da nossa família, aqui desde a chegada da nossa família na Moriá. E graças a Deus que nós temos crescido na graça do Senhor e experimentado a cada dia a presença do Senhor em nossas vidas. Eu já quero justificar aqui por que a Cláudia e o Miguel e o Vitor não puderam vir. É por causa da documentação em Portugal. Como que só eu estava trabalhando e os meninos não poderiam ir para a escola devido à idade. E só eu consegui o contrato de trabalho. E conseguindo o contrato de trabalho, você tem um período de legalização. E concluindo esse período, para conseguir a legalização, assim Portugal aprovou a minha residência e assim eu posso me ausentar do país quando eu quiser, desde que tenha dinheiro, é claro. E agora nós estamos no processo de reagrupamento familiar e Portugal aprovando esse reagrupamento, nós 4 já podemos sair do país e assim vim aqui visitar os irmãos, que era o desejo da Cláudia e continua sendo o desejo da Cláudia, vim aqui principalmente trazer os meninos aqui na igreja, onde que eles foram apresentados, onde que foi dada a palavra profética na vida deles. E o nosso desejo maior é vir aqui com a família completa, para que assim possamos cultuar juntos ao nome do Senhor, amém? Justificado? Amém? Então vamos para a palavra de Deus? Pode abrir comigo a sua Bíblia em Números, capítulo 13. Tem algum tempo que eu não prego, irmãos? Porque antes de sair daqui, eu já falava com os irmãos, eu não tenho nada contra a Assembleia, tá? A Assembleia é uma benção. Eu falava que eu nunca ia pisar numa Assembleia para congregar. Eu não tenho nada contra, mas eu acho a Assembleia um lugar que eles são bem fervorosos na oração. Eu acho isso encantador, nos inspira muito. E procurando na cidade de Quarteira, na cidade de Faro, só tem Assembleia de Deus. Falei, meu Deus, onde que eu vou levar a minha família? Eu tive que levar a minha família para a Assembleia. Eu tive que aprender algumas coisas, aceitar muitas coisas, tapar os ouvidos para muitas coisas, assim como os assembleanos poderiam entrar aqui e ter a mesma atitude. Mas mesmo assim o Senhor nos fez crescer, nos fez entender a sua palavra cada dia mais, entender o propósito da sua palavra na nossa família. Passamos por muitas coisas, experimentamos muitas coisas, choramos muito, nos alegramos muito, mas conseguimos ver sempre a presença do Senhor e é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite. Números capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, aproximadamente 10 versículos. Eu queria que você se atentasse para esses versículos. A partir do verso 1, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles, ou príncipe entre eles. E enviou Moisés ao deserto de Parã, segundo o dito do Senhor, e todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. O verso de número 17. Enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse: Subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha, e vede que a terra é, e o povo que habita lá, se é forte ou fraco, se é pouco ou muito. E qual é a terra que habita, se é boa ou má? Os quais são as cidades em que habita, se é em arraiais, se é em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai o fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Verso de número
24. Chamaram aquele lugar o Vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam e vieram a Moisés, e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã. E Cádiz, e tornando, deram-lhe conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra ao que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitavam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: subamos animosamente e possuímos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é terra que consome os moradores, e todo o povo que vimos no meio delas são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes e filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche os seus olhos, vamos orar só mais uma vez. Pai, no nome de Jesus, nós estamos mais uma vez reunidos no Teu nome. Sabemos que a Sua palavra é poderosa para destruir fortalezas e sofisma, meu Pai, no nome de Jesus. Eu peço essa noite que o Teu Santo Espírito continue trabalhando no nosso meio, quebrando todo o castelinho de areia que nós construímos, e que Ele se manifeste de uma forma poderosa, e de uma maneira grandiosa Ele nos conduza ao rio de Deus, para que possamos experimentar aquilo que o Senhor prometer a nós. Pai, no nome de Jesus, agradeço por estar aqui nessa terra mais uma vez, e na companhia de muitos e muitos amigos. Eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus. Amém? Nós estamos diante de um texto muito interessante acerca do povo de Israel, no qual o Senhor tirou com uma mão forte do Egito, em direção à terra prometida de Canaã. Mas o interessante é que quando chega no limiar da terra, Moisés e todo aquele povo de Israel, no qual já experimentou várias manifestações do Senhor, está diante de uma terra no qual o Senhor prometeu. Mas tinha algo para acontecer ali com aquele povo, uma decisão a ser tomada. E o Senhor tinha prometido: olha, vocês vão entrar nessas terras, vocês vão experimentar dessa terra, vocês vão morar nessa terra. E o povo concordou em morar nessa terra. Mas quando nós lemos o Antigo Testamento, nós temos que entender que nós temos que ali buscar algumas lições para que possamos praticar em nossas vidas. Porque a palavra fala que em Romanos capítulo 15, verso 4, a palavra fala que toda palavra que foi escrita para o nosso proveito. Então nós temos que entender, quando nós lemos o Antigo Testamento, tanto o Novo Testamento, nós temos que tirar algumas lições práticas para as nossas vidas. Então, a respeito deste texto, nós vemos aqui o povo de Israel para tomar uma decisão muito grande a respeito de entrar ou não naquela terra. O povo de Israel já tinha experimentado várias manifestações do Senhor, e eles tinham essa decisão a ser tomada. O que nós vamos fazer? Mas o interessante, antes de entrar nessa terra, Deus já tinha falado com aquele povo: olha, mas antes de vocês entrarem nessa terra, eu vou escolher entre vós 12 espias, para que vocês possam ver, experimentar e trazer o relatório para Moisés e para o povo, para saber se a terra é boa ou não. E Moisés tinha falado com eles: olha, quando vocês estiverem lá, eu quero que vocês façam um relatório. Eu quero que vocês anotem tudo no seu coração, eu quero que vocês anotem tudo. Se a terra é boa ou não, se a terra produz ou não, se a terra verdadeiramente produz leite e mel ou não. Eu quero que vocês me tragam um relatório. E a palavra nos fala que eles ficaram por lá por 40 dias, espiando aquela terra. Imagina só essa missão dada a nós, de espiar uma terra, uma promessa, e nós estamos perante ela, nós temos uma decisão nas nossas mãos, e esse relatório influenciaria toda uma nação. E foi isso que aqueles 12 espias fizeram.
fizeram um relatório, cada um anotou no seu coração aquilo que eles viram e experimentaram na terra. E a palavra nos fala que eles regressaram com o relatório em mãos. E primeiro foram os 10 espias dar o relatório. Olha, a terra é verdadeiramente boa. Ela produz de fato grandes uvas, a terra é muito boa, tudo que você planta, certamente você vai colher, a terra produz de uma maneira muito grande, muito boa. A terra verdadeiramente produz leite e mel, a terra é boa, próspera, tem muitos habitantes ali, mas existe um problema aqui. O povo que está lá é um povo muito poderoso, é um povo grande, é um povo forte, e eu creio que nós não podemos possuir essa terra. Eu creio que nós não vamos conseguir entrar nessa terra. Eu creio que nós não vamos conseguir possuir e agarrar com mãos fortes a promessa do Senhor. Esse foi o relatório dos 10. E o relatório dos 2 foi o seguinte: Josué e Caleb, olha, verdadeiramente existem esses gigantes na terra. Existem esses problemas na terra. Mas a terra também é boa, a terra também é farta, e a terra também produz muitas coisas boas. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe até aqui, não foi para que possamos morrer aqui, mas é para que possamos entrar nessa terra. E eu sei que se nós estamos aqui, o Senhor irá entregar nas nossas mãos esses gigantes, e nós vamos possuir essa terra. Era assim o entendimento daqueles 2 homens. Mas o interessante é que aqueles 10 espias, eles estavam com medo de uma única coisa: dos gigantes daquela terra. Eles não tinham medo de outras coisas. O que espantou aqueles 10 espias foi os gigantes que ali habitavam naquela terra. Parece que eles não sabiam da existência daqueles gigantes, mas os gigantes já existiam há muito tempo. Mas parece que a história dos gigantes foi perdida em meio à nação, e os antecedentes não contaram a respeito dos gigantes. Mas quando aqueles 10 espias chegaram naquela terra e viram aqueles gigantes, filhos de Anak, eles ficaram espantados, atemorizados. E eles falaram consigo mesmo: olha, nós não vamos conseguir possuir essa terra. Esses gigantes são fortes demais, nós somos como gafanhoto aos seus olhos. Eles vão nos esmagar. Nós vamos morrer aqui perante a promessa do Senhor. E é assim que aconteceu. Eu quero contar um testemunho para vocês. Em 2016, o porquê que Deus não falou desses gigantes para esses 10 espias ou para esses 12 espias. Em 2016, eu tinha um desejo no coração de ir para Portugal. Eu nem tinha falado isso com o pastor Paulo, com o pastor Eliette, mas eles não estavam aqui, eles já estavam nos Estados Unidos. E eu e a Cláudia conversamos: olha, vamos ver se alguém conhece Portugal, alguém que está lá que possa nos ajudar a ir para lá. E assim nós conseguimos o contato de um pastor lá em Portugal. E eu particularmente, tinha muito desejo de ir para lá. A Cláudia também começou a despertar esse desejo no coração dela. E assim eu entrei em contato com um pastor que estava lá em Portugal, acho que era em Lisboa. E logo de cara, ele me apresentou um gigante no qual eu não conhecia. Ele falou: não vem para cá não, aqui é muito difícil, aqui a crise já está estabelecida, aqui você não vai conseguir se estabelecer, aqui você não vai conseguir. É melhor você ficar aí mesmo. E aquilo foi um balde de água fria em nossas vidas. E aquilo eu deixei guardado no meu coração e segui a vida. E depois o pastor Paulo teve que migrar com a sua família para Portugal. E o convite não foi feito para mim. O convite foi feito para a Cláudia. Assim que a Cláudia recebeu o convite do pastor Paulo: olha, o que vocês acham de vir para cá? E a Cláudia, eu achei que a Cláudia tinha esquecido dessa situação em 2017, mas a Cláudia achou aquilo fantástico, aquele convite. E ela logo me falou: olha, o pastor Paulo me mandou uma mensagem perguntando se você quer ir para lá também. Aí eu comecei a conversar com o pastor Paulo, e a diferença entre um pastor e outro é que um me apresentou o gigante, o outro me inspirou a ir para lá.
E quando ele me inspirou a ir para lá, ele não me apresentou os gigantes daquela terra. E não me apresentando os gigantes, logo despertou aquela vontade de ir para lá. E logo as coisas começaram a acontecer aqui no Brasil. Eu já comecei a arrumar os passaportes, meu e das crianças e da Cláudia. Logo os passaportes estavam nas nossas mãos já. Em prazo de 3 a 4 meses já estava tudo pronto para viajar. Mas o pastor Paulo não me apresentou os gigantes daquela terra. E logo assim, nós preparamos a mala, chegou o dia e nós fomos para lá. E chegando naquela terra, que é terra bonita, homens e mulheres feias, mas uma terra bonita. Pessoas mal educadas, frias, mas um povo abençoado. Mas assim, quando você começa a conhecer a cultura deles, você vai ver que eles têm um coração grandioso, receptivo, pronto para abraçar alguém, pronto para receber um calor, principalmente dos brasileiros. Eles não têm esse calor que a gente tem, mas eles precisam desse calor que a gente tem. Então assim eu fui conhecendo a cultura deles. Mas chegando lá em Portugal, logo eu fiquei uma semana hospedada na casa da pastora Eliette, do pastor Paulo, até que meu apartamento ficasse pronto. E assim eu fiquei descansando um pouco, conhecendo as coisas, e logo eu comecei a trabalhar. E começando a trabalhar, os gigantes que eu não conhecia começaram a aparecer nas regiões. Começou a aparecer, começou a se levantar na cidade. E passado 3 meses, o meu seguro, a minha ponte de segurança, teve um problema na coluna e ele quis vir embora para o Brasil. A pessoa no qual eu estava segurando as mãos, me apoiando nela, Deus resolveu trazer ele de volta para cá. Aí eu olhei para a Cláudia, agora nós estamos sozinhos aqui. O que nós vamos fazer? Ela olhou para mim, eu tenho você, você tem a mim, nós temos os nossos filhos e principalmente nós temos um Deus vivo. Nós vamos continuar nessa terra. Mas parece que o diabo foi alimentando os gigantes, eles foram ficando cada vez mais gigantes. Mas esses gigantes eu não conhecia. Eles foram crescendo, 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 e cada vez se tornando mais gigantes, assim como aconteceu aos olhos desses 10 espias. Mas por que o pastor Paulo não me apresentou os gigantes pela primeira vez? Porque o desejo dele era me inspirar. Porque se ele me apresentasse os gigantes, eu nunca sairia do lugar onde eu estava. Eu nunca ia alcançar a promessa de Deus. Por que Deus não falou ao povo de Israel a respeito dos gigantes na terra de Canaã? Porque se Deus falasse desde o princípio a respeito desse gigante, o povo não sairia do Egito. O povo ia continuar escravo naquela terra. Porque Deus é um Deus bom, Deus é um Deus tremendo, que primeiro Ele te inspira para que você possa crescer, se desenvolver e derrubar os gigantes que aparecem na sua vida. E quando eu cheguei a conhecer esses gigantes, uma coisa ou eu derrubo eles ou eles me matam. E ao fim dos 3 meses que nós estávamos lá no apartamento, já tinha findado o contrato de 3 meses naquela casa, naquele apartamento, e no dia 1º nós já teríamos que estar morando em outra casa. Já estava tudo acertado, o aluguel, já estava tudo acordado entre eu e uma outra brasileira. Já nós vamos mudar, no dia 1º de janeiro nós estamos mudando para outra casa. E no dia 31 de dezembro de 2017, a mulher me liga num sábado e disse assim: olha, Jussiano, você não vai poder mudar para aquela casa. A casa não vai poder ser locada mais. Mas eu não tinha lugar para onde ir. Eu estava com minha família praticamente nas ruas. E apareceu aquele gigante da incredulidade diante de mim. O que eu vou fazer? Para onde mais eu poderei ir? Eu não posso apresentar esse problema ao pastor Paulo e à pastora Eliette. Eles já estão de mudança, eles não podem fazer mais nada. Mas era uma luta entre a minha família e aquele gigante da incredulidade. E ele levantou de uma forma muito grande. Eu falei: Senhor, o que eu vou fazer? E naquele momento, Cláudia estava crendo mais do que eu. Ela falou: calma, calma.
A esposa é fundamental num casamento. Ela falou, calma, vai dar tudo certo. Vamos orar que o Senhor há de responder. Vamos orar que o Senhor há de abrir as portas. E graças a Deus, eu acalmei o meu coração através das palavras dela. E logo à tarde o telefone tocou, olha, nós conseguimos uma casa para você. Nós conseguimos um bom apartamento para você e eu quero que vocês mudem para lá. E no dia seguinte, eu já arrumei as minhas malas e nós mudamos para aquela casa. E nós começamos a entender que os gigantes daquela terra, eles precisavam ser derrubados, não somente pelo Senhor, mas por mim mesmo. Porque às vezes nós entendemos que o trabalhar de Deus é sempre sozinho. Porque Deus não trabalha de uma forma unilateral. Ele precisa da sua ajuda para que Ele possa derrubar na sua vida aquilo que se levantou. Eu aprendi que a graça é somente quando a salvação diz a respeito de mim, mas o exercitar na fé, isso parte de mim. Porque desde o princípio, quando se fundou essa igreja, o pastor Paulo sempre falou, fé é o quê? Fé é o quê? Fé é o quê? Fé é o quê? Fé é ação, é atitude. Porque a palavra nos fala que fé, ela é conhecimento. Eu preciso conhecer, mas também eu preciso exercitar aquilo que eu conheci, aquilo que eu aprendi. Porque a graça é essa, a palavra de Deus é essa. Você nunca vai ver Deus trabalhando sozinho. Ele pode trabalhar sozinho? Sim, Ele pode, por muitas das vezes Ele trabalha sozinho. Mas também por muitas das vezes Ele quer a sua ação diante dos problemas. Ele não vai trabalhar de uma forma unilateral. A palavra nos fala que quando Jesus regressou ao céu, uma das palavras de Jesus foi, quando o Espírito Santo vier, Ele vai ser o seu ajudador. Ele vai te ajudar. O ajudar dele é o que? Olha, você pega de um lado, eu pego do outro, nós vamos trabalhar em conjunto. Eu quero que você creia naquilo que eu estou fazendo através da sua vida, porque o crescimento espiritual é uma ação conjunta com o Espírito Santo. Ele nunca vai trabalhar de uma forma sozinha na sua vida. Ele quer que você trabalhe com Ele. Ah, você tem um problema diante da sua vida? Ele quer que você se levante, porque a palavra nos fala em Jeremias que quando nós nos apresentamos a Deus, Ele vai vir se apresentar também a nós. Achegai-vos a Deus, e Ele se achegará a nós. Nós precisamos entender que para derrubar esse gigante chamado incredulidade, nós precisamos entender que o Espírito Santo nunca vai trabalhar sozinho. Ele precisa da nossa ação também. Ele precisa que você se interaja com Ele. Chegou um dado momento também lá em Portugal que quase a depressão bateu na nossa porta. Não, na verdade chegou a bater. E na verdade eu abri a porta para ela entrar. E na verdade eu abracei essa depressão. Mas eu abracei, logo eu despedi dela, eu queria que ela fosse embora. Porque aquilo era dolorido demais. A ausência da família lá em Portugal, ela é dolorida demais. E tantas das vezes que eu me emocionava vendo vocês cultuando o Senhor, e por muitas das vezes eu ficava em casa, não tinha lugar para ir. Não tinha lugar para congregar. Porque nós não conseguimos, no início, adaptar aquela igreja. E nós chorávamos, nós queremos amorear aqui, nós estamos saudade dos amigos. E aquela saudade foi apertando, e nós precisávamos da ação do Senhor. Até que passamos a entender que o Senhor estava conosco todos os dias lá. E por muitas das vezes nós esquecemos do Senhor na nossa principal congregação, que é a nossa casa. Aonde Ele nos faz crescer, aonde que Ele nos faz entender a sua existência. Porque a palavra nos diz em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que nós precisamos acreditar que o Senhor existe, e assim Ele vai nos galardoar, assim Ele vai nos dar as suas bênçãos, assim Ele vai se manifestar nas nossas vidas. E eu precisava entender essa ação do Espírito Santo, porque as mensagens que antes eu pregava aqui eram: o justo viverá pela fé. E eu não entendia, eu entendia isso na letra, mas na prática eu não conhecia. E lá eu comecei a experimentar. Lá o Senhor permitiu que
passássemos por grandes tribulações para que essa palavra se tornasse viva na nossa vida. E lá eu passei a entender que o justo realmente viverá pela fé. E era isso que o próprio Deus queria com o povo de Israel. Deus queria que eles experimentassem um viver pela fé. Aos olhos humanos, esse povo nunca iria destruir aqueles gigantes. Mas o Senhor tinha dado uma palavra: olha, esses gigantes vão ser derrubados, eu sou com vocês. A minha presença está diante de vocês. Eu quero que vocês vão para lá e esmaguem esses gigantes. Eu quero que o gigante que se levante na sua vida, eu quero que eles sejam esmagados por vocês mesmos. Mas esses gigantes atemorizaram aquele povo de Israel. Mas não atemorizou o coração de Caleb e de Josué. Nós precisamos dar um fim nesses gigantes. Eu não sei qual o gigante que tem se levantado contra a sua vida. Talvez da depressão, da angústia, da tristeza, ou alguma doença. O Senhor quer que você saiba lidar com esses problemas. Esses problemas não vão sair assim, de uma hora para outra, antes que você se levante. Deus quer que você se levante, olhe esses problemas nos olhos e quer que você derrube eles, pela ação do Espírito Santo em conjunto com você. Por isso que o Senhor constantemente pega as pessoas na mão e fala: levanta e anda. Isaías 42, eu que te pego pela mão e digo: não temas. Ele quer que você olhe os seus problemas pelos olhos, nos olhos. Ele quer te colocar face a face com os problemas para que você possa derrubar esses problemas. Entenda uma coisa. Aquele povo já experimentaram, eles experimentaram várias manifestações do Senhor, mas somente experimentar não é o suficiente. Eu preciso ter uma comunhão com aquele que fez eu experimentar as suas experiências. Eu preciso primeiro ser inspirado por Ele, e depois eu preciso ter uma comunhão com Ele. Eu preciso ter uma comunhão com o Espírito Santo, porque assim Ele vai me ensinar como derrubar os gigantes. Assim Ele vai me dar as ferramentas necessárias para derrubar os gigantes. Teve um momento naquele Portugal, que o espírito também da morte estava batendo na nossa casa. A Cláudia sonhava que um dos nossos meninos estava saindo dos nossos braços, iria morrer. Eu ia para o trabalho angustiado: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia dos meus filhos, guarda os meus filhos. Foi dada uma palavra profética lá no Brasil a respeito dos nossos filhos. Eu quero ver essa palavra profética se cumprir. Mas uma coisa era eu ter lembrado da palavra profética, outra coisa era eu tomar uma ação diante da palavra profética. Até que chegou um dado momento que ficamos de joelhos e oramos ao Senhor: Senhor, foi o Senhor que deu os nossos filhos, foi uma promessa do Senhor. E o Senhor profetizou acerca da vida dos nossos filhos, então nós queremos os nossos filhos conosco. E o diabo não vai tomar ele de nós. Ele é seu e ele também é meu. Então tudo vai dar certo, Senhor. E passado tempos e tempos, aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão, aquela pressão que estava diante da nossa família, ela foi embora, porque nós decidimos tomar uma ação diante do Senhor. Eu vou dizer para você que é fácil? Não, não é fácil. Mas quando nós estamos em comunhão com o Espírito Santo, crescendo nele, através dele, nós vamos conseguir crer ainda mais no Senhor. Você se lembra da história de Pedro? Que quando ele disse a Jesus: Jesus, e Jesus já estava declarando a respeito da sua morte: Jesus, eu vou com você até a morte. Ninguém vai te matar. Se possível for, vou morrer contigo. E Pedro batendo isso na tecla: Jesus, você não vai morrer sozinho. Se possível for, vou morrer contigo. Posso até morrer no seu lugar. Mas a palavra fala que Jesus logo disse a ele: Pedro,
Antes que o galo cante, você vai me negar por 3 vezes. Eu acredito que Pedro deve ter esbugalhado os olhos. Será, Jesus? Eu acho que não. Eu acredito tanto no meu amor por ti, na minha comunhão contigo, que isso não vai acontecer. E a palavra nos fala que isso de fato aconteceu na vida de Pedro. Pedro experimentou o negar a Jesus, o se distanciar de Jesus. E a palavra nos fala que depois da morte e da ressurreição de Jesus, Jesus encontra Pedro na praia. E logo começa a conversar com Pedro. E Pedro começa a olhar para dentro de si e via dentro de si um amor não sacrificial por Jesus, mas um amor de amigo. E Jesus ele faz 3 perguntas para Pedro, a mesma pergunta. Pedro, você me ama de uma forma sacrificial? E Pedro respondia, não, Jesus, eu te amo como amigo, mas sacrificial ainda não. Jesus pergunta pela 2ª vez, Pedro, tu me amas de uma forma sacrificial? E Pedro responde, não, Jesus, eu te amo como amigo. E pela 3ª vez, Jesus pergunta para ele, Pedro, você me ama de uma forma sacrificial? E Pedro responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas. O que Jesus nos dá a entender é que o amor ele não pode ser muito naquele momento, mas ele não abre as portas, ele nos abre as portas para que possamos crescer nesse amor. E lá em Portugal eu percebi que eu não amava tanto a Jesus como eu declarava que amava. Eu achava que amava de uma forma sacrificial. Eu olhava para dentro de mim e disse, Jesus, eu te amo. Mas depois ele começou a acender uma luzinha dentro de mim. Parece que você não me ama tanto assim, como disse. Mas aí começa o trabalhar do Senhor em nossas vidas. Ele permite e Ele abre as portas para que possamos crescer neste amor. E os gigantes que se levantam em meio a este crescer, eles são derrubados pouco a pouco. Até que chega um dado momento, se na Bíblia tivesse um versículo na capa, eu e você iríamos acreditar neste versículo. Então o que Ele nos dá a entender, que Ele nos dá a oportunidade é que primeiro Ele te inspira na sua caminhada cristã, mas depois os gigantes vão ser levantados para que essa incredulidade que começa a fluir dentro de você seja derrubada, para que eu e você possamos crescer diante dEle. Ele quer que você cresça diante dEle na comunhão. Ele quer que eu e você experimentemos mais dEle. E nós precisamos entender a respeito da sua manifestação. Porque a palavra nos fala que se você começar a ler a Bíblia de uma forma atenta, você vai ver Deus se revelando aos homens de uma forma progressiva. Não de uma forma única, mas de uma forma progressiva, para que você possa conhecê-lo dia após dia, para que você possa experimentar e crescer nele. Assim sempre oramos lá na nossa casa, Senhor, nós queremos crescer diante do Senhor e queremos crescer no Senhor, porque eu quero conhecer a altura, a profundidade, a largura e o comprimento do seu amor. Nós precisamos crescer e experimentar do Senhor. E assim está acontecendo em nossas vidas. E assim Ele quer que aconteça na sua vida. Talvez tenha muitos gigantes à sua volta e você ainda está somente observando as promessas de Deus na sua vida. Mas Ele quer que você se levante do chão e comece a experimentar das promessas dEle. É você que dá o relatório para o Senhor. É o seu coração que dá o relatório para o Senhor. É a sua motivação que vai tomar conta. Qual é a motivação do seu coração a respeito das promessas do Senhor? Ela está boa ou não? Ah, não, a promessa de Deus está ali. Talvez eu não vou conseguir chegar porque eu olho para dentro de mim, eu olho ao meu redor. Eu não vou conseguir, eu não tenho capacidade nenhuma para adquirir essas promessas. Mas você precisa acreditar. Você precisa acreditar mais em si. Você precisa acreditar no potencial que há dentro de você.
Porque a palavra fala que nós carregamos algo sublime, que os anjos não carregam, que é o Espírito Santo. É Ele que te capacita, é Ele que te faz crescer diante das coisas. É Ele que quer que você derrube esses gigantes na sua vida. Ele que quer te colocar de pé. É através da sua atitude, é dos seus passos que esses gigantes vão ser derrubados. E eu quero orar por você. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu me lembro que no ano de 2009, no ano que nasceu a Moriá, como dizia o Zé Fernandes, na igreja existem muitas pessoas arrastando a cachorrinha para dentro da igreja. E eu era um desses. Mas o interessante é que existia ali uma pessoa que acreditava em mim, mesmo eu não acreditando. Aliás, duas pessoas que acreditavam em mim, Deus e o pastor Paulo. Eu lembro no primeiro culto, eu chorava e dizia a Deus, Deus, eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho fé, eu não tenho fé. E o pastor Paulo, depois do culto, pegou nas minhas mãos e disse, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. E desde aquele dia, pela graça de Deus, Ele nunca largou as minhas mãos. Às vezes largava as minhas mãos para que eu tomasse prumo na vida, para que eu me endireitasse. Mas a família do pastor Paulo foi tão crucial em nossas vidas, que até o namoro ele profetizou. Até o casamento ele fez. Até os meus filhos ele apresentou. Eu sou muito grato pela vida dele. Eu não sei o porquê. Se ele falasse assim, Gil, vamos para a Irlanda. Partiu Irlanda. Gil, vamos para a China. Pode ir. Depois eu vou. Depois eu vou. Mas eu creio que tem pessoas ao seu redor que acreditam em você. Mas também Deus quer que você acredite, que essas pessoas que estão ao seu lado acreditem em você. Essa igreja está de pé porque em 2008 foi dada uma palavra profética através do pastor Gesiel de Lima, na vida do pastor Paulo e da pastora Eliette. Olha, existe um povo nessa cidade esperando por vocês. E eles não ficaram parados diante dessa palavra profética. E eles começaram a trabalhar, através dessas palavras proféticas, começaram a mexer os pauzinhos. Nós precisamos levantar uma igreja, porque existe um povo aqui em Ouro Branco esperando por nós. E no dia 5 de setembro de 2009, o primeiro culto aconteceu. Quem estava lá no primeiro culto? Eu não estava não, mas eu fiquei sabendo. E desde 2009 o Senhor começou a manifestar nessa cidade. Não se manifestava através de outras igrejas. Mas essa igreja Moriá incomodou muita gente. E incomoda até hoje. E muitas pessoas cresceram nessa igreja, como minha família cresceu. Experimentei muitas coisas através dessa igreja. Em comunhão com as pessoas mais experientes ou com as menos experientes, com os novos convertidos, com os pastores, ouvimos muitas coisas, vimos muitas coisas, a mão do Senhor se manifestando no nosso meio. Os gigantes que se levantou na trajetória da igreja Moriá, elas são derrubadas, estão sendo derrubadas até hoje. E essa igreja precisa de você. Deus não trabalha nessa igreja sozinho, Ele precisa de você. Mas primeiro você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa acreditar no potencial que há dentro de você, e esse potencial chama Espírito Santo de Deus. A palavra nos fala que Ele estará contigo até a consumação dos séculos. Eu quero orar por você. Eu quero poder te abraçar, eu quero poder dar uma palavra profética do mesmo modo, com a mesma intensidade que foi dada às nossas vidas. Existem alguns gigantes nas nossas vidas, lá em Portugal? Tem. Mas eu creio que o meu Deus é mais forte do que eles. Deus me fez acreditar em mim mesmo e me fez acreditar ainda mais na ação dEle.
E nessa mesma intensidade que eu quero orar por você, eu queria te chamar aqui na frente. Os pastores também estarão orando por você. Eu queria poder te abraçar, liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Eu queria que o meu Deus, aquele que me supriu de todas as necessidades naquele lugar, te abraçasse de uma forma muito intensa, de uma forma muito profunda. Ele quer que essa barreira da incredulidade, do conhecer a Ele, seja quebrada nesta noite. Ele quer que você dê um passo de fé. Ele quer que você o conheça da mesma intensidade que Moisés começou a entender. Eu queria que você viesse à frente. Pai, no nome de Jesus. Tem algumas pessoas que não conseguiram vir à frente, Senhor. Mas o Senhor conhece quem são essas pessoas. Pai, no nome de Jesus. Tem algumas pessoas aqui que precisam ser inspiradas por Ti. Inspiradas pelo Teu Santo Espírito. Pai, no nome de Jesus. Eu peço ao Teu Santo Espírito uma oração simples. Eu sei que o Senhor ouve. Porque eu sei quem o Senhor é. Ó Espírito Santo. Traz à memória aquilo que dá esperança para essa pessoa. Algumas pessoas estão vindo à igreja automaticamente. E não é isso que o Senhor quer. O desejo do Senhor é que essa igreja seja uma igreja viva. Uma igreja triunfante. Mas essa atitude não parte dos pastores. Parte deles mesmo, meu Pai, no nome de Jesus. Pai, se há alguma lenha seca no coração, molhada no coração dessa pessoa, que ela mesma tenha um desejo de trocar essa lenha e pegar uma lenha seca, meu Pai, para assim pôr fogo para o sacrifício. Pai, no nome de Jesus, que eles possam experimentar de uma manifestação do Senhor como eles nunca experimentaram, mas de uma forma individual, Senhor, não de uma forma coletiva. Cada um na sua casa, cada um no seu quarto, assim como o Senhor nos recomendou na sua oração. Pois o Senhor nos diz, olha, quando vocês forem orar, feche a porta do seu quarto, e o Deus que te vê em secreto te recompensará. O Senhor está nos chamando para o oculto, porque Ele quer se manifestar. Pai, no nome de Jesus, que os ouvidos estejam abertos, meu Pai, para ouvir a Tua voz nos chamando para a intimidade. Porque essa terra de Ouro Branco, no qual eu me lembro, meu Pai, que foi colocado 4 estacas, meu Pai, como palavra profética sobre essa cidade, que essa cidade seria do Senhor Jesus. Essa palavra profética ainda está de pé, mas nós precisamos ter uma comunhão ainda mais intensa com o Senhor, para que possamos acreditar, meu Pai, de uma forma única na manifestação coletiva do Senhor nessa terra. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor guarde a mente e o coração dessas pessoas, que eles possam guardar a coroa para que o diabo, o inimigo, não possa tomá-la, meu Pai, no nome de Jesus. Assim como Davi orava, Pai, pode tomar tudo de mim, mas não tire de mim a Tua presença. Que possamos ter essa certeza do valor da Sua existência em nossas vidas. Meu Pai, nos ajude a derrubar cada gigante, meu Pai, que se levanta. E se nós não conseguirmos, meu Pai, eu creio que o Senhor nos dará força, meu Pai, para que eles possam cair, assim como Davi derrubou o gigante Golias. Assim nós vamos derrubar, meu Pai, de uma forma individual e de uma forma coletiva, para a glória do Teu santo nome, meu Pai. Eu te agradeço, meu Pai, no nome de Jesus.